Hoje eu vim aqui contar os meus aprendizados sobre os meus primeiros 2 anos de namoro depois de 11 anos sem namorar. Eu acredito de verdade que relatos pessoais, passar experiências para as outras pessoas é uma das melhores formas de ajudar, porque as outras pessoas conseguem se encaixar muitas vezes nas nossas experiências. Vários relacionamentos têm a mesma dinâmica, porque mulheres foram criadas de uma forma parecida culturalmente e homens também. Então, mesmo que nós não sejamos todos iguais, às vezes se encaixar na experiência do outro e ver como ele superou aquela questão pode nos ajudar nas nossas questões pessoais também. Como eu fiquei 11 anos sem namorar, eu tinha uma ideia de como deveria ser um namoro. Eu estudava sobre relacionamentos, eu ia atrás desse tipo de informação e quando eu entrei no namoro, não foi exatamente conforme o que eu tinha ideia. Para conseguir entrar num relacionamento, eu já tinha aprendido a me posicionar um pouco melhor. Mas às vezes esse posicionamento era em cima das minhas emoções. Então qualquer coisa que me fizesse sentir ameaçada, eu queria me posicionar. Às vezes isso poderia ter tirado a liberdade do meu namorado se ele também não soubesse se posicionar. Então, muitas vezes no começo de um relacionamento, é esse início que vai definir a dinâmica do relacionamento inteiro. Por isso que as duas pessoas precisam se conhecer muito bem antes para poder colocar os seus limites. Entenda que era importante que eu colocasse os meus limites, mas era importante também que meu namorado soubesse fazer isso. Senão, inconscientemente, eu ia solicitar que ele estivesse sempre comigo, que ele não saísse com os amigos dele, porque eu queria ficar com ele, que ele não fosse cumprir com os hobbies dele, porque eu queria ficar com ele. E isso ia fazer com que ele se perdesse da essência dele no relacionamento, o que a longo prazo poderia fazer com que a gente se saturasse um do outro. Então, se não fosse pelo equilíbrio e pelo bom posicionamento do meu namorado, a minha ideia que fez com que eu entrasse no relacionamento, que foi aprender a me posicionar um pouco melhor, poderia também ter sabotado o meu relacionamento. Às vezes a gente vai solicitando coisas do outro que inconscientemente a gente não percebe que a gente nem precisaria daquilo naquele momento. Mas por existir uma pressão social para que a gente faça as coisas da maneira correta, a gente acaba solicitando aquilo e se o outro não sabe colocar limites, o relacionamento entra numa dinâmica errada, que às vezes até você vai parar de admirar a outra pessoa por coisas que você solicitou e ele cedeu sem ter precisado. E essa foi a primeira lição que eu aprendi. Só tem como se posicionar de forma assertiva de verdade se conhecendo muito bem, para saber o que realmente te agride e o que foi um preconceito que você tinha por causa da imposição cultural de como um relacionamento deve ser. A segunda lição que eu aprendi é que quando você solicita uma mudança do seu parceiro ou da sua parceira, a pessoa tende a ver como uma crítica. E se ela sente que aquela crítica é a pessoa dela e não ao que ela fez, ela pode se sentir ameaçada dentro deste relacionamento. Então, sempre que você for solicitar uma mudança, faça questão de falar que o que você não gostou foi de um comportamento pontual que pode ser mudado, foi de um momento pontual, mas que você continua amando a pessoa, a identidade da pessoa continua intacta e admirada por você. Por exemplo, se você não gostou da forma que a sua namorada pôs a mesa, você pode falar isso, você pode melhorar a forma como você põe a mesa desta e desta forma. Já mostre uma solução para a pessoa, para que a pessoa veja que é algo que pode ser trabalhado. E jamais ataque a identidade de uma pessoa. Nunca fale que ela é burra, que ela é irresponsável, que ela é inconsequente. Adjetivos geralmente tendem a atacar a identidade e não a trabalhar o comportamento. A terceira lição que eu aprendi é que o relacionamento é realmente um espelho. Muitas vezes a gente vai reclamar de alguma coisa, a gente vai jogar uma emoção negativa em cima do outro e o outro vai demonstrar que na verdade aquilo é um problema nosso e não dele. E isso faz com que a gente escancare alguns defeitos pessoais. Você tem que aceitar que você tem defeitos e aceitar que você tem defeitos é na verdade uma forma de te fazer feliz, porque te mostra o que você pode consertar, qual que é o seu próximo passo. Se você evita olhar para esses defeitos, você vai ficar preso naquele momento, você não vai ver chance de progresso e isso te torna mais infeliz do que feliz no final das contas.
Então, no momento de fazer uma crítica, de ter uma discussão, seja sensato consigo mesmo. Quando o outro te demonstrar que você pode estar errado, se questione. Será que você pode estar errado? Isso não significa que você vai estar errado sempre. Isso não significa que o outro está certo. Pode ser que ambos estejam errados em uma situação, mas se faça esse questionamento, olhe para si, além de só olhar para os defeitos que o outro pode estar tendo, que é muito fácil a gente desviar para esse lado da crítica excessiva num relacionamento também. A quarta lição que eu aprendi é que quando você faz mais do que você gostaria pelo outro, ou mais do que você pode, quando você deixa um trabalho de lado, uma amizade de lado para fazer coisas pelo seu parceiro ou pela sua parceira, isso te torna controlador e isso faz com que você comece a contabilizar as coisas no relacionamento. E isso faz mal para o relacionamento. Portanto, quando você se perceber tendo um pouco mais de controle, querendo determinar o que o outro deve fazer por você ou o que o outro deve retribuir por você, acima das vontades dele, provavelmente é porque você está se entregando demais. Esse é o momento de você olhar mais para si e cuidar mais de si mesmo. Essa é uma dinâmica que exige equilíbrio, porque a gente também precisa servir o outro. Não é para você parar de fazer isso, mas é para você entender qual que é o momento que isso está extrapolando o servir e o abrir mão de si mesmo. A quinta lição que eu aprendi é: perfis diferentes podem se somar e todos os perfis comportamentais têm aspectos positivos. Eu sou um perfil muito impulsivo, meu perfil é executor. Então, quando eu penso numa ideia, eu tendo a querer colocar ela em prática no dia seguinte. Já o meu namorado é mais planejador, ele é mais detalhista, ele é mais analista. Isso muitas vezes me cria uma ansiedade, porque eu quero colocar as coisas em prática logo. Mas essa calma, esse planejamento dele faz com que eu coloque mais os meus pés no chão. No começo do relacionamento, isso me causava um desespero, porque eu pensava, meu Deus, mas a gente tem que fazer isso que tá na minha cabeça rápido, senão o mundo vai acabar. E ele me ensinou e continua me ensinando a ter mais paciência, a ter mais calma, a organizar as coisas melhor antes de pôr em ação. Então esse planejamento e essa exigência que ele tem de qualidade me ajuda a dar uma direção para a minha ação e me ajuda a dar uma qualidade para o que eu estou fazendo. E a minha orientação para a ação ajuda a fazer com que os projetos andem um pouco mais rápido. A sexta lição que eu aprendi é que às vezes a gente quer coisas do outro porque as pessoas falam que é certo, porque a sociedade fala que é certo. Mas na verdade a gente nem tinha aquele desejo de verdade. A gente só tá pedindo aquilo porque na nossa cabeça a gente tem que seguir o que as pessoas falam. E isso acaba gerando uma pressão dentro do relacionamento, porque às vezes vocês dois têm um acordo dentro do relacionamento de vocês que vocês não precisariam daquilo naquele momento. Por exemplo, no começo do relacionamento, às vezes eu queria ficar com meu namorado no final de semana, só porque a maioria das pessoas acha que é certo ficar no final de semana. Mas às vezes eu tava com vontade de passar o final de semana estudando e ele tava com vontade de passar o final de semana andando de moto. Mas por causa dessa imposição social, eu às vezes queria abrir mão do que eu tinha vontade de fazer para passar o final de semana com ele, porque eu achava que era o certo. Aí a gente ficava sem nada o que fazer e no final das contas eu acabei entendendo que em alguns finais de semana não tem problema a gente ficar separado um do outro. A sétima lição é: mesmo relacionamentos saudáveis têm momentos difíceis. A maioria dos momentos tem que ser estáveis, tem que ser harmoniosos, tem que estar em paz. Mas alguns momentos pontuais vão ser difíceis. Aqui eu tô excluindo quem tá num relacionamento tóxico. Então, se você sofre todos os dias por causa do seu relacionamento, se você não consegue se concentrar direito nas suas tarefas, não se inclua nesse exemplo. Mas, se você tem um relacionamento que na maior parte do tempo está estável e tem momentos pontuais de crise, isso é normal. Quando a gente consegue superar esses momentos pontuais de crise, o relacionamento tende a melhorar, porque a gente aprendeu coisas um com o outro que vão fazer com que a gente mude no relacionamento e ceda mais um para o outro e o outro se adeque melhor a gente também. A oitava lição que eu aprendi é que se você estiver focado ou focada no seu crescimento, você vai respeitar mais a individualidade do outro. Toda vez que você está querendo exigir demais atenção e presença do outro,
tente focar em algo que vai contribuir para o seu crescimento. Seja um exercício físico, seja estudar uma matéria, seja fazer um hobby, seja sair com os seus amigos. Tudo isso contribui para o seu crescimento como pessoa. E nesse momento você vai estar tão entretido que isso vai sugar o seu tempo e a sua atenção de estar pensando que você deveria estar com o seu parceiro naquele momento. A nona lição que eu aprendi é que humildade é a característica mais importante de um relacionamento. Você nunca pode assumir num relacionamento que você sabe de tudo, que você tem todas as respostas. Caso isto aconteça, você vai querer impor verdades para o seu parceiro e vocês não são pessoas iguais. Isso significa que você também não precisa assumir que ele sabe de tudo e colocar ele num pedestal. Mas sempre se questione, quem será que está certo? Será que um de nós dois está certo? Tá tudo bem nós pensarmos diferente nesse aspecto? Em muitas questões, um casal vai pensar diferente, eles não vão concordar. E tá tudo bem, a gente não precisa obrigar o outro a concordar com o que a gente pensa se a gente for pessoas equilibradas. E faz parte da humildade também a gente não agir de forma impulsiva. Às vezes, quando você está com raiva, você quer sair do ambiente, você rebate de uma forma grosseira, você fala coisas que você não queria ter falado para a pessoa. Conseguir segurar esse impulso no momento da raiva, entender que, acima de tudo, você ama a outra pessoa, faz com que a pessoa se sinta segura no relacionamento com você. Então, essa é uma prática de humildade muito grande, porque às vezes o nosso impulso tá mandando a gente ser um pouco mais agressivo, tá mandando a gente não pedir desculpa, tá mandando a gente ser orgulhoso. Passe por cima disso e peça desculpas às vezes para ficar bem, não saia do ambiente, se acalme ali, não precisa falar com a pessoa naquele momento, mas se acalme para você passar essa segurança para o outro também. A 10ª lição que eu aprendi é que você precisa deixar o outro fazer o que ele precisa. Muitas vezes as pessoas têm hobbies ou atividades que fazem com que elas se sintam mais centradas, que fazem com que elas diminuam o estresse do dia a dia, que fazem com que elas se sintam melhores consigo mesmas. Essa é uma necessidade individual dessas pessoas e a gente precisa respeitar essas necessidades e dar liberdade para que essas pessoas façam essas atividades. Por exemplo, ir jogar um futebol, ir fazer um esporte, ir andar de moto, ir surfar para os homens. Para uma mulher, dar uma meditada, sair com as amigas, ir correr no parque. Esses são momentos de recarga. E quando a pessoa volta desse momento de recarga, geralmente ela volta mais feliz e mais entregue para o relacionamento. Muitas vezes as pessoas querem impedir esses momentos por achar que elas não estão sendo prioridade, por achar que a pessoa está dando mais importância para aquela atividade do que para elas. Isso não é verdade, é apenas uma necessidade diferente em outra área do que na área do relacionamento. No relacionamento você continua sendo a pessoa mais importante. E a 11ª lição que eu aprendi foi que se você quer um relacionamento perfeito, se você quer um relacionamento idealizado, a chance de você ter um relacionamento ruim é muito grande, porque erros vão acontecer, todos temos defeitos, tanto nós quanto o outro, a gente tem que aceitar esses defeitos em ambos para que o relacionamento seja saudável. A gente tem que conseguir rir desses defeitos na maior parte do tempo juntos. A gente tem que conseguir olhar para trás para as brigas e rir das nossas ações, das nossas reações naquele momento de briga. E é isso que faz um relacionamento saudável no final das contas. Faz parte de um relacionamento saudável ter momentos negativos. E aceitar esses momentos de uma forma mais leve é o que faz deles insignificantes pro todo do relacionamento. Eu espero de verdade que eu tenha te ajudado nas suas questões aí de relacionamento com esse vídeo e comenta aqui embaixo pra mim o que você aprendeu, quais são as lições que você tirou do seu tempo de relacionamento. Um beijo e até o próximo vídeo.